Oi, gente. Hoje é dia 28/4/2020. A frase do dia é que não é necessário que você veja toda a escada, mas que tenha coragem de subir no primeiro degrau. Hoje a gente vai estar iniciando o caderno 2, tá? Só não esqueçam que lá no caderno 1 a gente deixou um módulo para fazer como revisão, certo? Quando as aulas voltarem a ser presenciais, ok? Assim, ó. Eu achei mais interessante gravar o vídeo com o conteúdo, tá? E daí vocês assistirem e a gente fazer depois a chamada de vídeo, a prof faz com vocês, pra gente se ver, né? E pra tirar as dúvidas que vierem a ter, tá certo? Se eu tenho que explicar alguma questão, daí a gente faz nesse momento ali, tá? Então, assim, lá no caderno 2, a gente começa com o conteúdo de estatística, tá? Lembra o que é estatística? A gente já viu. Todo ano a gente vê um pouquinho, tá? Então, estatística é o quê? Ela estuda a coleta, a análise e a interpretação dos dados, tá? Aquilo que a gente saiu nas salas, pesquisando, batemos nas outras turmas, a gente tabulou, fez uma tabela. Lembram disso? E depois a gente constrói gráfico e interpreta isso. Lá da estatística, o que a gente tinha visto, tá? Lembram que a gente viu o que era uma média? Lembram disso? Então, assim, vamos rever isso, tá? Média é a soma dos valores dividida pela quantidade. Lembra que eu falei? É aquilo que a gente faz na escola, a gente faz a média de vocês, tá? Então, assim, ó. Qual é a média entre 3, 4 e 5? Então, eu tenho que calcular a média disso aqui. Então, a gente vai somar 3 mais 4 mais 5. Como são 3 valores, a gente vai dividir essa soma por 3, tá? Isso vai me dar 12 dividido por 3. A média é 4, certo? Daí veio a moda. O que é a moda? A moda é aquele valor que mais aparece, tá? O valor que mais apareceu. Um exemplo, ó. Em uma sala de aula, as idades são 9, 10, 5, 8, 9, 6, 8, 9, 3, 10 e 9, tá? Qual é o valor que mais está presente aqui? Ó? Então, vamos pensar. O 9 apareceu 1, 2, 3, 4 vezes. Vamos ver o 10. O 10, 2. Então, não. O 8, 2. Então, a moda é o 9, porque foi o número que mais apareceu. Pode ter mais de uma moda? Pode, tá? Pode ter 9 e 8 serem modas. E daí também pode não ter moda, tá? Então, vamos botar ali, ó. Se não tem moda, como é que eu chamo? Se não tem moda, a gente chama de amodal, tá? Digamos que tem ali um número de cada. Daí não tem moda, então é uma coisa amodal, tá? E a gente também viu a mediana. O que é mediana? É o valor que está no meio. Mas para mim achar esse valor do meio, eu tenho que colocar os valores em ordem, tá? Então, eu vou pegar o mesmo exemplo dali de cima. Primeira coisa que eu vou fazer é colocar ele em ordem, tá? Então, vamos lá. O primeiro que deveria aparecer, o 3. Então, vamos começar. 3, tá? Eu vou riscar aqui porque já foi. Depois do 3 tem um 5. Muito bem. Depois tem o 6. Ok. 3, 5, 6. Daí tem o 8 e o 8 de novo. Tem que colocar as duas vezes que ele aparece, tá? Daí tem o 9 que nós vimos que aparece 4 vezes. Então, 1, 2, 3, 4. E daí tem o 10 que aparece 2. Deixa só eu conferir se deu certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá. Então, eu tenho 11 números. Com 11 números, gente, eu consigo fazer 2 grupos, tá? Uns diriam assim, um de 5 e um de 6.
mas tem que ter a mesma quantidade para cada lado. Então, 1, 2, 3, 4, 5 para cá e 5 para lá. Esse número aqui, ele ficou no meio, correto? Então, ele é a minha mediana, tá? Daí alguém já deve ter pensado, tá, mas e se não ficar nenhum número no meio? Bom, então vamos colocar um valor a mais. Digamos que seja isso. 3, 5, 6, tem um 7 ali. 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10 e 10, tá? Tá, agora nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 números. 12 números dá exatamente 6 para cada lado, certo? Não tem nenhum número no meio, ó, tá vazio. Então, o que que a gente pega? A gente vai pegar os dois extremos aqui, ó, os dois que ficaram na ponta, na extremidade, e faz uma média entre eles. Nesse caso, a média é fácil, né? Ó, 9 mais 9 dividido por 2, isso vai me dar 18 dividido por 2, continua sendo 9. Essa é a minha mediana. Tá bom? Então, se for uma quantidade ímpar, grupinhos iguais, pego do meio. Se tiver uma quantidade par, grupinhos iguais, não sobrou nada no meio, pego as duas extremidades e faz uma média entre elas. Essa média aqui é a média aritmética, lembram? Não é a ponderada, tá? Que tinha pesos diferentes. Essa média é aritmética, tá bom? Então, isso a gente já viu, tá? Mas, caiu tudo. Quando a gente interpretou, tá? Quando a gente interpretou dados, passou nas classes, nas salas para ver, a gente só tabulou, né? O que é tabular? É pegar aquela quantidade de dados e colocar numa tabela. Porém, existem intervalos de classes, tá? Eu vou mostrar aqui na apostila, ó. Ali na página 289, tá? Quero que vocês acompanhem comigo, ó. Intervalos de classe. Nós temos assim, ó, 2 gráficos, tá? 2 tabelas. Ali diz que estudar no caderno 2, 8º ano, mas não foi lá, tá? Então, assim, 2 tabelas, a tabela 1 e a tabela 2. A tabela 1, ela fala 1 a 3, 4 a 5. O que que isso me diz? Entende, ó? Ela fala de salários e quantos empregados recebe, tá? 1 a 3. Quer dizer que aqui é 1, 2 e 3. 6 empregados, tá? São a quantidade de salários mínimos. De 4 a 5. 4 e 5, ó. O 5 tá junto ali. 36 empregados, tá? E a tabela 2, ela tem um símbolozinho diferente para vocês, ó. Tá vendo esse símbolo aqui? Ó, ela tem esse símbolo ali. O que esse símbolo indica? Ele indica um intervalo. Que intervalo é esse, ó? Vocês viram que repete o 3, ó? Vai de 1 a 3, o 3 repete embaixo. Vai de 3 a 5, o 5 repete embaixo. Tá, prof. Mas e se a prof pedir assim? Quantas pessoas ganham 5 salários mínimos, tá? Vocês vão pegar aqui esse 5 ou esse 5, tá? Daí existe esse sinalzinho. O que esse sinalzinho indica então, tá? Então, vendo que ele tem um risquinho assim, ó, vou botar aqui do lado. Aqui, tá? Tá dizendo que o 1 está incluso, ó. Esse tracinho diz que é incluso. E quando tá aberto, excluso, tá? Quer dizer que o 1 tá dentro, mas o 3 tá fora. Quer dizer que aqui, ó, nessas 6 pessoas, as pessoas que ganham de 1 até 2,99999 salários mínimos, mas não chegam a ganhar 3. O 3 estaria aqui, ó. Aqui ganha de 3 salários até não chega no 5.
4,99999 salários, tá? Do 5 até o 6,999. Então, assim, ó, esse sinalzinho aqui quer dizer que onde tá fechado, seria intervalo, tá? Ele tá fechado no 1, quer dizer que o 1 tá dentro, mas aberto no 3, quer dizer que ele não chega a ser 3, tá bom? É isso que diferencia. Então, quantas pessoas ganham 5 salários? Eu não vou pegar esse 5, ó, porque aqui do lado do 5 está aberto. Então, eu pego aqui, ó, 30 pessoas ganham de 5 até quase 7 salários mínimos, tá? Na outra página, vocês têm isso bem direitinho, ó, quer ver? Intervalos de classes, uma síntese, tá? Ó, isso aqui vocês grifem, coloquem um post-it, é importante, ou passem um marcador, ó. De 10 a 20. 10 intervalo fechado, 20 intervalo aberto, ó. Esse intervalo, ele é fechado à esquerda e aberto à direita, tá? Que nem eu falei antes. Significa que apenas tem um limite inferior que está no intervalo. Ou seja, uma pessoa de 10 anos de idade está inclusa neste intervalo. A de 20 não. Mas a de 19 anos e 11 meses está. Certo? Como é que eu posso representar isso também, gente? Ó, dessa maneira. Vocês estão vendo, ó? Aqui esses colchetes, eles fecham no 10, mas no 20 eles estão abertos para fora. Isso quer dizer intervalo fechado em 10, quer dizer que o 10 está dentro, mas o 20 está fora. Ou, como a gente sempre fazia, ó, o x é maior ou igual a 10, porém menor que 20, tá? A outra, 10 a 20, tá? Se eu for pensar aqui, gente, ó, ele tá aberto aqui. Se eu for representar assim, o 10 não entra, mas o 20 está fechado, ele entra, né? O 10 está fora, mas o 20 está dentro. Prof, mas então por que não bota só até 9? Porque existe o 9,99999. Não esqueçam disso, tá? Ou eu escreveria, x é maior que 10, porém menor ou igual a 20. Certo? É isso aqui, ó. Uma pessoa de 10 anos não tá aqui, mas a de 20 está. Aqui. Estão vendo isso aqui? Quer dizer que ele tá fechado dos dois lados. A pessoa de 10 está dentro desse intervalo e a de 20 também. Poderia ser escrito assim. Ou ainda poderia ser escrito assim. Com um sinalzinho de igual embaixo, tá bom? Na outra página, tá? Síntese, tá? Grifem isso aqui que é importante, tá? O que a gente tem? Fechado à esquerda, inclusive, exclusive. Inclusive quer dizer que tá incluso. Ele inclui aquele valor. Exclusivo quer dizer que ele exclui o outro valor, tá bom? Os risquinhos dos dois lados, os dois valores estão inclusos. Sem risquinho, os dois estão exclusos, tá bom? O risquinho à direita, ele está incluso à direita, tá? Outra coisa que a prof queria estar falando ainda é sobre amplitude. Aqui não vai dar. Aqui. Não vai ter nada aqui que me diga. Vamos fazer isso aqui, ó. Eu explico aqui, tá? Ó, são intervalos, tá? Vai de 0 a 3, tá? Como são faixa etária, ó. Então, ele vai do 0 até o 3. Esse aqui vai do 4 até o 5. Esse vai do 6 até o 9. Aqui vai do 10 até o 14, tá? O que é amplitude, tá? É o tamanho, o quanto ele é amplo, tá? Se eu for pensar de 0 a 3, ó, são idades, né? Vamos pensar em idades inteiras. Quem que tá aqui dentro, então? O 0, o 1,
o 2 e o 3. 4 a 5, 4 e 5. 6 a 9, 6, 7, 8 e 9 anos, tá? Isso aqui é a amplitude do intervalo. Ó, as amplitudes estão diferentes. Esse intervalo tem uma amplitude de 4 idades. Esse intervalo aqui tem uma amplitude de 2 idades apenas. Esse volta a ter uma amplitude de 4 idades, tá? Então, amplitudes são os tamanhos dos intervalos, tá? Gente, assim, ó, nós vamos parar aqui hoje. Amanhã eu sei que a gente tem aula, daí a prof continua, tá bom? O que a gente vai estar fazendo hoje, tá? Ler um gráfico, eu sei que vocês sabem, tá? Vocês são nono ano, eu sei que vocês sabem. Então, ó, página 288, tá? Vamos estar fazendo a página inteira, ó. A 1, a 2, a 3, a 4, a 5 e a 6. Tá bom? Ai, meu Deus, quanta conta. Não tem nenhuma conta aqui, eu acho. Não, tem uma conta, tá? Todas essas perguntas aqui, ó, é referente a esse infográfico aqui. O que é um infográfico, tá? É um gráfico que tem o gráfico e as informações estão nele. Então, tem todas as informações nele. Eu não preciso ter um texto para ler e daí só uma apresentação dos dados, tá? São dados e todas as informações nele, tá bom? Então, vocês vão estar fazendo essas 6 questões. Daí, qual mais nós vamos estar fazendo? Ó, página 289, Não, desculpa. Então, o que se passou? Página 291, tá bom? Lembram que eu comecei ali, ó, o exercício 1, tá? Vamos estar fazendo o exercício 1 até aqui. O 2 não dá pra nós fazer. Tá bom? O que mais? Eu acho que é isso, gente. Aqui, ó. 293, tá? O você já estudou, que vai até a 294. Meu Deus, prof, quanta coisa. Gente, não é muita coisa, tá? É olhar ali e ver a moda, é olhar ali e ver a mediana. São coisas bem fáceis, tranquilas, tá? De se fazer. Não tem tema, tá? Então, vocês façam isso. Se precisar, a gente vai fazer uma chamada de vídeo ali, a prof vai tirar as dúvidas que precisam, tá? E amanhã a gente vai estar trabalhando com exercícios da apostila. Tá certo? Então, é isso que vai ser feito hoje, tá? A professora mais fácil explicar de novo em vídeo do que fazer a chamada em si para explicar tudo agora, tá? Mas a gente vai fazer a chamada também, tá certo? Um beijo bem grande, a prof tá com saudade.